Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Luiz Barreto e se você tem tido dificuldade de montar um esboço de pregação ou estudar sobre o azeite da viúva, você pode ter certeza que você encontrou um vídeo na qual vai tirar todas as suas dúvidas a respeito deste texto. Nós vamos montar um esboço de pregação baseado em 2 Reis, capítulo 4, onde nós vemos Deus multiplicar o azeite da viúva. Eu quero te fazer um convite especial. Se você está chegando no canal pela primeira vez, se inscreva. Nós temos vídeos toda segunda, quarta e sexta. O nosso objetivo é sempre ajudar a quem ama estudar a palavra de Deus a se aprofundar no conteúdo, dando dicas para pregação, montando esboço de pregação e também alguns estudos bíblicos para te ajudar a entender e compreender a palavra do Senhor. Mas vamos lá. Texto base que nós vamos meditar hoje, 2 Reis capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Um ponto importante que eu quero destacar aqui é que é necessário você ler desde o versículo 1 até o versículo 7. Para que o vídeo não venha ficar muito longo, vamos ler apenas este versículo e ao longo, conforme nós estivermos montando esse esboço de pregação e aplicando as lições, nós vamos lendo e citando os versículos complementares, tá? A introdução que nós temos aqui a respeito dessa esboço de pregação, eu tenho 2 pontos a destacar. O primeiro, que a família fiel pode passar sim por algumas tribulações, mas podemos ter a certeza da ajuda do Senhor. Aqui esta mulher havia tido uma perda, o seu esposo havia falecido, uma dívida havia sido contraída e neste momento os credores vêm até a casa desta mulher e desejam então levar os seus filhos como escravos em troca da dívida. Tá? A Bíblia não diz a origem dessa dívida, por mais que nós temos muitas especulações a respeito deste texto, mas o que nós precisamos focar, que independente da origem da dívida, nós vemos um Deus que foi misericordioso em socorrer uma família que era fiel. A primeira lição que eu aprendo, que as dívidas, ela pode escravizar a nossa família e pode tirar a nossa paz. Nós vemos aqui que este homem era um homem de Deus. A própria mulher chega diante do profeta dizendo: era servo do Senhor e também teu servo. E Eliseu em nenhum momento ele desacredita desta palavra da mulher. Então, isso não desabona o caráter, mas havia uma dívida. E essa dívida, ela foi passada para a próxima geração e para a sua família. E neste momento, essa dívida se tornou a herança que esse homem deixou. E juntamente com a dívida, com certeza vem preocupações, aflições, perturbações muitas vezes, a perda da paz. E no caso desta mulher, nós vemos o risco de perder os filhos para os credores. Então, a primeira lição que nós devemos transmitir ao povo de Deus é entender que a dívida ela nunca é boa e nós precisamos sempre pedir graça e misericórdia de Deus para que nós possamos sair o quanto antes de cada dívida que nós contraímos. A segunda lição que eu aprendo é que não abra o seu coração para qualquer pessoa, mesmo que esteja tudo difícil. Nós, como seres humanos, nós precisamos de relacionamentos e muitas vezes se aproximam de nós certas pessoas que elas não estão preocupadas com o problema que nós estamos enfrentando e pela solidão, muitas vezes nós deixamos sair palavras da nossa boca que não deveria. Mas se nós olharmos para 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, a mulher, ela fala diretamente com o profeta Eliseu. Ela não procura outra pessoa que não poderia fazer nada por ela. E algo que me chamou a atenção aqui enquanto eu meditava nesse texto é que ela procura o profeta porque ele não duvidaria do caráter do esposo dela. Quantas pessoas elas acabam falando com outras, abrindo seu coração e no lugar de receberem uma ajuda, uma palavra, acabam sendo desacreditadas e começam até mesmo a levantar calúnias, falsas acusações contra as pessoas que nós estamos abrindo o nosso coração. Esta mulher, ela foi diretamente para o profeta Eliseu. Ela não deixou que o caráter do seu marido fosse desacreditado naqueles dias. Então, nem todas as pessoas que querem nos ouvir desejam que os nossos problemas sejam resolvidos.
Ela poderia ter corrido atrás de outras pessoas, mas ela foi exatamente em quem não duvidaria do caráter do seu esposo, que conhecia bem o seu esposo, porque o esposo dela era servo de Deus e também servo de Eliseu. Vamos lá então para a terceira lição. Nós teremos 7 lições neste esboço de pregação. Então fique comigo. Se você tem gostado dessa mensagem, deixe seu comentário, curta, porque assim você estará ajudando o nosso canal a crescer e alcançar ainda mais pessoas. Vamos lá. O verso 2 diz assim: o profeta ele pergunta para essa mulher: o que você tem na sua casa? O que tens? Porque muitas vezes nós desacreditamos daquilo que Deus já fez na nossa vida. E nós procuramos soluções distantes da nossa realidade, distantes daquilo que nós estamos vivendo. Mas nós precisamos olhar para o texto de Zacarias 4, versículo 10, que diz que nós não devemos desprezar o dia das pequenas coisas, ou em algumas traduções, os humildes começos, porque são algo que Deus já fez por nós. E muitas vezes nós focamos tanto em algo que ainda nós não temos, que nós desacreditamos que aquilo que hoje nós possuímos pode se tornar um instrumento de milagre na nossa vida. Esta mulher recebe uma palavra de Deus do profeta Eliseu, aonde ele diz que ela deveria pegar vasilhas com seus vizinhos e não poucas, e assim derramaria o azeite sobre essas vasilhas e o azeite multiplicaria. E nós vemos que essa mulher no versículo 5, ela não despreza o que o profeta falou para ela. Ela creu na palavra de Deus. Ela creu que o milagre poderia acontecer, mesmo que até então não há nenhum relato bíblico histórico que este milagre aconteceu com outra pessoa, mas com aquela pessoa que creu, esta mulher, ela viu um grande milagre, porque creu, porque não desprezou aquilo que ela tinha nas suas mãos. A quarta lição: nossos problemas são resolvidos quando ouvimos e aplicamos a palavra de Deus. Esse aqui é um ponto muito importante que eu quero tratar com os irmãos, porque saber como resolver o problema não resolve o problema. Precisamos agir de acordo com a vontade de Deus. Quantas pessoas têm conhecimento bíblico, sabem como resolver certas situações, mas acabam não agindo, acabam deixando para depois, ou não crê que o que pode ser resolvido possa ser mais fácil do que está no seu pensamento, e acabam ouvindo a palavra de Deus, mas não colocando em prática. Recebeu a orientação, recebeu a direção divina, mas acabou não agindo. Não foi assim com essa mulher. Essa mulher, ela imediatamente recebe a palavra e age. E Jesus ele fala também sobre isso. Em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, Jesus fala sobre a casa que foi construída sobre areia e a casa que foi construída sobre a rocha. O homem que ouviu a palavra de Deus e fez do seu jeito, construiu a sua casa sobre areia. Mas aquele que ouviu e praticou, ele construiu a sua vida, a sua casa sobre a rocha. Então, algo muito importante que nós devemos fazer aqui, porque o que fazemos diante da palavra de Deus, daquilo que nós ouvimos, da direção que Deus nos dá, isso muda ou não a nossa história. Porque conhecer e não realizar, não agir, não tem efeito na nossa vida. E existem muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, sabem o que precisam fazer, mas infelizmente acabam não agindo, acabam não se posicionando e o milagre que elas tinham para receber acaba não acontecendo, porque elas ouvem, mas não conseguem agir diante da direção de Deus. Quinta lição: cultive bons relacionamentos, pois podem se tornar uma bênção de Deus. Muitas vezes, quando nós nos tornamos religiosos demais, e não pessoas espirituais, mas religiosas, nós não conseguimos manter um bom relacionamento com as pessoas do nosso trabalho, com os nossos vizinhos, e isso não é bom. E nós vemos neste versículo que nós estamos estudando, no versículo 3, o profeta Eliseu diz para essa mulher que ela deveria ir até os seus vizinhos. E no versículo 5 nós vemos que os seus vizinhos, eles não negam ajuda. Então eles tinham um bom relacionamento. Tinha algo que era confiável, que quando ela pediu, não houve nenhuma recusa. E o que eu aprendo aqui? Que existem coisas que só acontecerão na nossa vida
Porque nós mantemos portas abertas através de bons relacionamentos pessoais, portas de trabalho, portas muitas vezes financeira, muitas vezes ajuda que nós precisamos. Infelizmente, muitos cristãos não sabem cultivar os bons relacionamentos e acabam perdendo muitas bênçãos do Senhor por causa disso. Mas que você que está ouvindo essa palavra, não despreze as boas amizades que Deus tem colocado em sua vida. Sexta lição: não desvie o propósito da provisão de Deus. Seja fiel a Deus. Deus fez um milagre na vida dessa mulher. Ela precisava de uma provisão, Deus multiplicou o azeite e a provisão aconteceu. E o versículo 7, o profeta dá uma direção para ela: vai e paga a sua dívida. Ela procurou provisão, agora deveria ser fiel diante da bênção. O que acontece com muitas pessoas? Elas acabam recebendo aquilo que pedem a Deus, mas quando recebem a bênção, elas mudam a palavra, elas voltam atrás do propósito e acabam não cumprindo com aquilo que Deus fez com ela, a aliança que Deus fez. E aqui fica um alerta: jamais peça algo para Deus e quando receber, mude o propósito. Seja fiel. Quando Deus nos dá a resposta da nossa oração, nós precisamos cumprir com os nossos votos, cumprir com a nossa fidelidade, porque assim Deus se agrada das nossas vidas. Sétima e última lição desse esboço de pregação: Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Nós vamos ver que esta mulher estava preocupada com a perda dos seus filhos. Então ela vai em busca do profeta em respeito de um milagre, de uma provisão. Só que o nosso Deus, ele é o Deus que superabunda a sua graça sobre a nossa vida. No versículo 7, quando o milagre acontece, o profeta dá uma direção. Primeiro, paga a sua conta, mas a graça de Deus foi tão grande, a misericórdia de Deus foi tão grande, que aquilo que sobrar vive do resto. Então veja que a bênção que Deus nos dá é muito maior do que nós precisamos. Muitas vezes nós estamos apenas preocupados com as nossas necessidades, mas Deus está fazendo e preparando algo muito maior daquilo que nós pedimos ou pensamos. Veja que após ela quitar as dívidas, elas poderiam viver em paz com o suficiente que Deus proveu. Deus nunca desampara aqueles que procuram ajuda no Senhor. Eu espero que esse esboço de pregação e esta palavra possa, de alguma forma, te ajudar, ter te esclarecido este texto bíblico. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Temos novos vídeos toda segunda, quarta e sexta. Que Deus te abençoe no nome de Jesus e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo. Até mais!